Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Nesta noite, como sempre, estudando o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Vamos aí mandar os aviõezinhos rapidamente para os nossos amigos. Boa noite, Will, seja bem-vindo. Mandamos rapidamente, que hoje nós não estamos com a nossa cola eletrônica para saber se o áudio e o som está fluindo bem, mas eu peço a vocês depois que me deem um feedback para saber se está fluindo bem o áudio e o som. O áudio e o som é bom mesmo, né? Imagem e som, gente, nossa. Faz parte, só não erra quem faz. Só não erra quem não faz. Hoje eu estou achando graça em tudo, né? Não tem nada a ver. Bom, vamos daqui a pouco, né? Mandando os aviõezinhos rapidamente para que a gente possa fazer o nosso estudo da noite. Esse livro que já estamos chegando ao final dele, praticamente mais um mês já finalizaremos este livro. Ari chegou aí também, Vanessa, boa noite, imagem e vídeo ok, obrigado. O Vitor, boa noite, o Vitor falou que o som melhorou também. Imagem ok, som grave do Instagram, Moreiras, boa noite, seja bem-vinda. Então, o Instagram, boa noite, Sueli. O Instagram tá tendo esses perrengues, né? Deixa a gente incomodado, porque depois que nós ouvirmos a gravação, está perfeita. Quando a gente faz o acompanhamento aqui das nossas lives, também nós percebemos que está em ordem. Só que domingo a gente percebeu que deu um BO normal para o Vitor, meu filho do Fala Aprendizes, do Vitor do Coração de Luz, e também da Flavinha, davam umas alternâncias, ficava mais grave, depois ficava mais agudo, falava um pouco mais pausadamente, depois corria. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Então, Instagram, é verdade, viu, Will? É verdade mesmo, o Instagram não tem como ser muito diferente. Por isso que eu estou pensando, isso já é um projeto para o ano que vem, tentar fazer a transmissão concomitante. Vou pegar as manhas do StreamYard, que eu já sabia mexer com ele lá atrás, mas o Vitor, meu filho, falou que tem algumas alterações, mudou alguma coisa. Então vou tentar fazer a transmissão, fazer alguns testes, tanto pelo YouTube, como também pelo Instagram, para ver como é que vira. Boa noite, Nilceia, seja bem-vinda. Então, e a gente está com um projeto também para o ano que vem, fazer uma semana espírita. Estamos pensando a respeito ainda. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. E também com esse projeto, com certeza nós vamos fazer pelo YouTube, mas vamos divulgar com antecedência, né? Will, fica bem melhor. Mas para a gente fazer essa migração para o YouTube, nós precisaríamos ter como é que fala? O pessoal, tá, tudo bem, vocês topariam ir para o YouTube? Aí a gente começa a pensar para o ano que vem. Esse ano a gente não vamos ter tempo ainda, viu, Will? Mas eu acho ele mais estável, tem menos problema, tem menos... E dá para a gente conversar também da mesma forma, porque você pode digitar. A Sueli também está gostando. Olha, gente, para o ano que vem eu vou fazer isso. Então é um trabalho assim para mim. Tá? Para mim e para o Vitor, meu filho, que vai ter que dar um suporte para isso. Porque eu preciso pegar o macete do YouTube que eu sabia, mas sem a gente... né? Até o Facebook está melhor para as lives. O Will está dizendo isso. Bom, o Vitor do Grupo Coração de Luz, ele transmite pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Tá? Se eu conseguir fazer a transmissão tanto pelo YouTube como pelo Instagram, a gente vai acompanhando. E aí, se vocês tiverem, tudo bem, vamos só para o YouTube, a gente deixa o Instagram de lado e vamos para o YouTube. Leninha chegou também. E o Avelino, boa noite.
A Débora também falou que vai. Então, vamos por partes, né? A gente tem que fazer um projeto com programação para isso. Primeiro tem que estar dominando bem a ferramenta para a gente poder estar trabalhando. Aí eu vou fazer um teste. No começo, faço em duplicidade a mesma live, transmitindo pelo YouTube, pelo YouTube e pelo Instagram, e depois que a gente tiver bem asserenado, bem assentado com o YouTube, aí a gente fica só no YouTube. Bom, nós já estamos com 5 minutos, eu comecei um pouquinho antes, né? Mas hoje nós vamos falar, como eu falei para vocês, nós estamos praticamente finalizando esse livro. Temos poucas mensagens para a gente estar finalizando. E, por exemplo, tirando a de hoje, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensagens. 7 mensagens para finalizarmos esse livro. Nossa, Débora, que legal! Eu mandei mensagem para ela e ela falou da pneumonia também, né? Foi a cardiologia, está tudo ótimo, pediu exames de rotina. Que bom, né? Que bom. Vamos continuar vibrando pela nossa amiga Silvia, que é uma querida, assim como todos vocês que estão conosco, né? Bom, Monique, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Quanto tempo, hein, Monique? Quanto tempo. Para o ano que vem, se você estiver tranquila, a gente vai tentar trazer você para um bate-papo. Estou com um projeto que eu dei um start esse ano. E boa noite, Uriel, seja bem-vindo. Eu estou com um projeto que eu dei um start esse ano e se der certo, vai ser praticamente uma por mês, que é Conversando Com. É um bate-papo bem descontraído, trazendo alguns amigos queridos para conversar sobre assuntos da espiritualidade de um modo geral. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Que bom, né? Que bom que o Dreno está funcionando. A gente fica muito feliz com a nossa amiga Silvia, que está se recuperando. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Monique, acho que já faz mais de 1 ano que a gente não faz live junto, né? Nossa, nós fizemos uma, quando deu 1 ano a gente repetiu a live, né? Adri, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Bom, então, sem mais delongas, como diz o nosso querido amigo Anderson, o gurizada espírita, vamos então à mensagem da noite. E Jerônimo traz para nós a seguinte mensagem: coragem, viajor. Nos ásperos caminhos desta vida, vergastado embora pela dor cruenta, segue viajor de coração e soluços e de alma confragida, em busca do mestre amado que te sustenta. Ouvida mágoas, injúrias e pedradas, tudo sofre em silêncio de espírito resignado. Além do espaço azul, existem infinitas moradas, como prêmio de luz ao espírito sublimado. O sofrimento é lei para todos neste mundo, como sendo a forja bendita que elabora a perfeição. Deixa que o teu coração se abra ao influxo do amor profundo e espalha com todos as luzes do bem e do perdão. Ninguém foge à justiça da reencarnação, e a lei se cumpre inexoravelmente. E no cadinho da prova ou no fogo da expiação, o ser se transforma em luz áureo fulgente. Ouve os apelos da santa caridade. Não recues diante do dever. Só na prática desta virtude terás a felicidade, a força e a coragem para tudo vencer. Boa noite, Jorge Miyashiro, seja bem-vindo, gratidão pela presença. Bom, percebemos também, uma vez mais, o veio poético de Jerônimo nesta mensagem que nos estimula a termos coragem na nossa viagem, nesta viagem terrena que estamos aqui.
E ele vai trazer para nós algumas situações muito interessantes. Nos ásperos caminhos desta vida, com certeza, né? A nossa vida temos caminhos pedregosos, espinhentos, tortuosos e ásperos, como ele coloca para nós. E traz na sequência dizendo: vergastado, embora pela dor cruenta. Embora você esteja sofrendo, passando por tantas e tantas dificuldades, ele nos recomenda para a gente segue viajor, de coração em soluços e alma confrangida, em busca do Mestre amado que te sustenta. Uma noite clara, seja bem-vinda. Então, embora tenhamos todas as dificuldades do caminho, ele nos recomenda para a gente seguir em frente, apesar das dores, apesar dos soluços da nossa alma muitas vezes constrangida, e para a gente seguir em busca do nosso Mestre Jesus, que é aquele ser iluminado que nos sustenta nas dificuldades do caminho, nas provas por que passamos. E agora, essa lição poderosíssima que ele traz para nós: ouvida mágoas, injúrias e pedradas. Ouvidas, né? Esqueça mágoas, injúrias e pedradas. Não vamos guardar mágoas, não vamos trazer esses sentimentos tão pesado dentro do nosso coração. Injúrias que alguém falou ou algumas pedradas que levamos ao longo da nossa caminhada. Pois, se a gente sofrer com resignação, teremos mérito na nossa encarnação. Porém, se a gente passar por dificuldades e começar a reclamar constantemente, nada vai valer. Não tem valia se nós reclamamos das situações. As provas, as expiações vêm como um mecanismo de reajuste do nosso espírito. Então, que a gente aprenda, a exemplo do Jerônimo, sofrer com resignação. E ele continua dizendo, tudo sofre em silêncio, de espírito resignado. Resignado é uma coisa difícil, pois a gente, por mais que tenha conhecimento da nossa doutrina espírita, por mais que a gente saiba que aqui é uma passagem provisória na escala terrena, quando você está passando por essa dificuldade, dificilmente a gente consegue ser resignado, agradecer a dor que te chega, agradecer as dificuldades do caminho. Muito difícil, realmente, muito difícil. E ele vai trazer para nós uma esperança salutar, dizendo que além do espaço azul existem infinitas moradas, como prêmio de luz ao espírito sublimado. Siga em frente e não se apegue a situações difíceis. Com certeza, Débora, com certeza. Então, olha só, lembrarmos que no mundo há muitas moradas, mas estas moradas de luz só vão ser encaminhadas, só vão ser permitidas àqueles espíritos que tiveram a resignação em seu coração. E ele vai colocar ainda, o sofrimento é a lei para todos neste mundo. Quem de nós não sofre? Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o poderoso, sofre o subalterno. Todos nós sofremos. E a morte, né, nivela a todos. A morte nivela a todos. Hoje a pessoa pode ter um poder, uma arrogância em pessoa, mas amanhã depois ele vai estar nivelado. Por mais que ele tenha um mausoléu portentoso, incrustado de pedras preciosas, o seu corpo já foi. Ainda que ele tivesse, né, como os faraós do Egito, fizessem a mumificação, mumificaria o corpo, porque o espírito sabe lá para onde iria, ainda mais pelos poderosos do mundo. Os poderosos do mundo, tenho a certeza que vão lá para os últimos degraus do umbral, com certeza, pois aqueles poderosos que utilizaram mal do poder,
assim como os ricos que utilizaram mal da riqueza, assim como as pessoas que utilizaram para o mal o seu conhecimento, a sua inteligência. Então é responsabilidade de cada um aproveitarmos esta jornada evolutiva. Pois que ele está dizendo que o sofrimento é lei para todos neste mundo. E esse sofrimento é uma forja bendita que elabora a perfeição. A forja bendita que vai elaborando a perfeição. Porque é no sofrimento que vamos tirando as nossas arestas, vamos liberando as nossas imperfeições. E ele coloca dizendo, né? Deixa que o teu coração se abra ao influxo do amor profundo e espalha com todos as luzes do bem e do perdão. Olha só, trazer o nosso coração envolto no amor profundo, mas não no amor carnal, não no amor que a gente poderia dizer amigável, né, de amizade, o amor filhos, mas o amor universal, o amor ágape, que é o amor de Deus para com todos nós. E pede para que a gente espalhe com todos as luzes do bem e do perdão, ou seja, não guardemos mágoas, ressentimentos, inimizades. Perdoa quantas vezes, meu irmão? Assim perguntou Simão Pedro ao nosso Mestre Jesus. Será até 7 vezes? Jesus disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. De forma que temos que perdoar infinitamente, infinitamente. Esta é a lei. Agora, se você não perdoa, você carrega um peso desnecessário e aí você não vai conseguir alçar o voo da liberdade espiritual. Boa noite, Gleison, seja bem-vindo. E como a gente pode tomar por referência, seria mais ou menos como a gente coloca, né? Que nós somos todos anjos de uma asa só e a gente só consegue voar quando estivermos irmanados uns aos outros. E as asas que vão nos impulsionar ao alto é a asa do conhecimento e a asa da caridade, a asa do amor. E quem tem essas duas asas não carrega peso desnecessário, consegue alçar voo para mais diversos pontos, para os mais diversos pontos de luz. E aí ele coloca para nós, né, que ninguém foge à justiça da reencarnação. É a lei que se cumpre inexoravelmente. E no caminho da prova ou no fogo da expiação, o ser se transforma em luz áureo fungente. Então vejam, a justiça da reencarnação equilibra as nossas dificuldades do caminho. Aqueles erros que cometemos, nós, pelos processos da reencarnação, nós conseguimos trazer aqueles inimigos do passado em amigos do presente. E a lei se cumprindo inexoravelmente, como ele diz. E ele coloca uma coisa interessante, né? No cadinho da prova ou no fogo da expiação, o ser se transforma em luz áureo fungente. Então, quando você, passando pelas provas ou pelas expiações, em decorrência de erros cometidos em encarnações anteriores, ou às vezes até mesmo nessa, quando a gente consegue passar por elas, nós vamos se transformar em ser de luz. Nós vamos ter a nossa luz brilhando. Tão difícil para que a gente consiga, né, vencer essas amarras do caminho. E uma coisa que ele traz também para nós, nesse aspecto da prova e do fogo da expiação. Boa noite, Dulce, seja bem-vinda. Outro dia, estava fazendo uma análise, que eu estou pensando até trabalhar uma palestra com esse tema, mas como ele colocou aqui o cadinho da prova e o fogo da expiação, a gente poderia pensar mais ou menos assim, que sabe aquela história, né? Que o alecrim do campo, como que é? Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Mais ou menos uma questão que me passou pela mente
certa vez pensando numa questão que a gente passou pela pandemia. E antes da pandemia, nós poderíamos nos pensar que éramos espigas de milho que haviam sido plantadas num lindo milharal. E aí, naquele momento, antes da pandemia, nós estávamos alegres, felizes, satisfeitos com a nossa vida, pois recebíamos a luz do sol, a brisa matinal, a bênção da chuva, o adubo da terra. Então a gente estava alegre, feliz, numa alegria imensurável. Eis que num determinado momento, em 2020, vem a pandemia. E com a chegada da pandemia, nós fomos colhidos. Nós fomos colhidos, nós espigas fomos colhidos e fomos debulhados. E deixaram a gente do lado ali um pouco. Então sofremos realmente no período da pandemia, numa situação que a gente faria uma simbologia entre o milho, né, que foi colhido e foi debulhado. Passou o período da pandemia, parece que as coisas não voltaram mais ao normal, daquele momento alegre, feliz, bem tranquilo que tínhamos até então. E isso que acontece, né? Veio essa pandemia, nós fomos colhidos e fomos debulhados. E agora é o momento de que nos colocaram na panela. Nos colocaram na panela, colocaram o óleo, colocaram o sal, tamparam. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Tamparam e ligaram o fogo. Então, esses momentos que a gente está passando agora pós-pandemia, eu mais ou menos, é uma simbologia, tá minha, tá um exemplo muito corriqueiro. E colocaram fogo. E é um momento crucial da nossa jornada evolutiva, é o momento da nossa transformação. Agora, ou nós temos duas opções. O fogo está vindo. E vejam quantas situações estão acontecendo no mundo. Guerras, catástrofes naturais, até no Brasil que não tinha nada disso, quantas e quantas situações, os nossos irmãos do Sul, os nossos irmãos em Manaus, nós aqui no interior do estado de São Paulo, um calor terrível, nunca passamos por uma situação desse tipo, né? Olha lá, e ainda estamos em situações delicadas, amigos ilhados na região sul. Então, esse momento que a gente está, que acender o fogo, vai depender de cada um de nós, do que nós vamos, né? Vamos nos encruar e virarmos piruá, ou vamos, né, cumprir a nossa finalidade evolutiva e nos transformarmos em pipoca, que é um alimento bonito, saudável não digo tanto, mas gostoso, né? Então, essa é uma conjectura e vem bem ao encontro que o Jerônimo coloca para nós aqui. Ninguém foge à justiça da reencarnação, e a lei se cumpre inexoravelmente. E no cadinho da prova ou no fogo da expiação, o ser se transforma em luz áureo fungente. Agora, aqueles que não se transformarem serão transformados em piruá. Não desabrochou, não cumpriu a sua finalidade. E por conta disso, o que vai acontecer com o piruá? Vai ser jogado fora. Da mesma forma, naquela parábola de Jesus da pesca, quando ele coloca, né, que jogaram a rede, o pescador traz os peixes, separa os bons e os não bons. Os bons vão ser usados, vão colocados para o comércio, e os que não são bons vão ser jogados no lixo. Então esse exemplo também vem bem a calhar. E ele finaliza com aquela chamada crucial de Jerônimo Mendonça: ouve os apelos da santa caridade, não recues diante do dever. Só na prática desta virtude terás a felicidade, a força e a coragem para
tudo vencer. Então, o nosso caminho é a caridade. Caridade se faz das mais diversas formas, das mais diversas maneiras. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Caridade se faz das mais diversas formas. Não é necessariamente com a moeda, com a esmola, mas utilizarmos da nossa fala, o nosso ouvido, o nosso tempo, para que a gente consiga, colocar a caridade a serviço do bem. Pois ele está colocando, não recues diante do dever. Se nós temos uma missão, e eu vou fazer uma reflexão qualquer dia desses, estou bolando algumas coisas, vou fazer algumas reflexões pequenas, tipo 5 minutos, e a gente pensar nessa realidade, pois temos o nosso dever, viemos encarnar para uma missão, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. Então é importante que a gente consiga superar essas dificuldades do caminho. Boa noite, Li, seja bem-vinda. Então é assim, essa é a mensagem de hoje, coragem viajor, e somos todos nós, os viajores desta jornada evolutiva. E gostaria de convidar vocês amanhã para estarem conosco na leitura e nos comentários deste livro, Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E amanhã, capítulo 21, olha, já passamos da metade, capítulo 21, e o título é Na Casa Espírita. Na Casa Espírita. Então vamos ver o que aconteceu com aqueles irmãos que estavam sendo socorridos pelos benfeitores amigos que Jerônimo Mendonça e outros estavam estagiando, Vanessa, marca o nome do seu pai para nós também, tá? Vamos vibrar para o pai da Vanessa, que está na UTI, entubado com problemas renais. Vamos vibrar por ele, viu? Por ele, pela Silvia, pelos nossos irmãos ilhados também lá no sul, tantos problemas no mundo, mas é mais ou menos isso que eu coloco para vocês, que a gente... Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Que às vezes nós não temos tempo de fazer algo diferente, mas uma prece, uma oração, a gente sempre consegue fazer. Então, convido então para estarem amanhã conosco, 22 horas, para estudarmos Nos Albores da Imortalidade. Lembrando aos amigos que no sábado próximo, dia 25, teremos o último Sabadão Espírita do ano, e o tema será: o que é ser espírita para você? E vamos ter vários amigos que já fazem parte desse grupo do Encontro Espírita, e nós vamos dividir talvez em 3 blocos. Eu vou estar no comando da live, então eu vou estar pelo Encontro.espírita. Quem não segue o Encontro Espírita, sigam lá, @encontro.espírita, e vai ser fácil de nos acompanhar. Vai ser das 9 às 10, porque a gente precisa terminar antes das 10, porque o Carlos do Somos Espíritas estará recebendo um convidado especial na live que eles vão fazer no sábado. E por falar no Carlos vai estar conosco no domingo, dia 26 de novembro, data de aniversário de desencarne de Jerônimo Mendonça, onde iremos conversar sobre a palestra Alegria de Viver de Jerônimo Mendonça, que ele fez na cidade de Maringá, Paraná. Acho que uma das últimas palestras que Jerônimo Mendonça fez. Está gravada, está lá no nosso canal do YouTube. Quem quiser, só nos acompanhar. Bom, eu gostaria então, nesse momento, de convidar a todos aqueles que assim se sentirem confortáveis, quiser colocar um copo com água,
para que a gente possa fazer as nossas vibrações, em especial nesta noite, para o pai da nossa querida amiga Vanessa e também para nossa amiga Silvia, tá? E assim, amigos queridos, convido a todos para, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos ao alto as nossas vibrações, rogando a Jesus que possa derramar suas bênçãos sobre cada um de nós, que aqui se encontram reunidos nesta live, quem já passou por ela ou vai assistir depois, que a mão amiga do nosso Mestre possa abençoar a cada um, derramando bênçãos de luzes em nossos lares, em nossos familiares, nossos entes queridos. Rogamos que as bênçãos da espiritualidade maior possa visitar os lares dos doentes, dos que estão em aflição, daqueles que partiram para o plano espiritual, possa dar consolo e lenitivo aos que ficaram e também amparar esses irmãos na pátria espiritual, pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos irmãos que perambulam pelas ruas sem lar, que possam receber as nossas vibrações, pelo nosso país, pelos aqueles povos que estão passando enchente, estão desalojados, com muita dificuldade, e também por nossos irmãos do norte, no Manaus, onde estão também passando por outro tipo de problema, pelos nossos irmãos em guerra e pelo nosso país, que possa se tornar o marco do amor e da caridade, superando desavenças, desafios e entregando a Ismael a condução do nosso país, para que ele possa, quiçá um dia ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vamos vibrar neste momento pelo pai da nossa querida amiga Vanessa, que está internado, está entubado com problema renal, que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa visitá-lo, que a Vanessa neste momento possa mentalizá-lo e ele receber por meio de nós e dos nossos todos amigos as vibrações de paz e harmonia e saúde para reequilíbrio físico, mental e espiritual. Vibramos também neste momento pela nossa querida Silvia, lá em São José dos Campos, que ela possa receber as energias de cura, de restabelecimento da sua saúde, para que brevemente possa estar aqui conosco e quiçá até num bate-papo ao vivo, conversando conosco, contando as suas dificuldades, que ela receba o nosso calor, o nosso abraço sincero e afetuoso, de muita vibração positiva. E assim, rogando a equipe médica espiritual que possa fluidificar essas águas, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daquele que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço a parceria, a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.